Meu nome é Eduardo Duarte Horta, eu sou técnico em contabilidade, sou bacharel em ciências contábeis e administração, sou especialista em auditoria e sou mestre em engenharia de produção. Eu fiz o curso técnico em contabilidade no Colégio César, fiz a graduação em ciências contábeis na Faculdade Machado Sobrinho, fiz a graduação em administração na Faculdade AIEC, fiz a minha especialização em auditoria também na Faculdade Machado Sobrinho e o mestrado em engenharia de produção na Universidade Federal de Santa Catarina. Um profissional de contabilidade tem um leque de possibilidades depois que ele conclui o curso. São muitas as áreas de atuação em que esse profissional de contabilidade pode atuar. No início da minha carreira como profissional, eu trabalhei em escritórios de contabilidade, depois trabalhei com auditoria contábil, depois de terminar a minha especialização. Trabalhei também bastante tempo com perícia judicial na Justiça Federal aqui em Juiz de Fora, mas a partir de 2000, mas na verdade a partir de 98, eu comecei a trabalhar com educação. Passei por várias instituições privadas, ministrando disciplinas ligadas à área de contabilidade, até que em 2011 eu cheguei aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde 2006 para 2007, eu abracei quase que exclusivamente a carreira acadêmica e esporadicamente ainda faço algum trabalho na área de perícia contábil e de consultoria contábil. Como professor efetivo da Universidade Federal de Juiz de Fora, no meu dia a dia eu planejo, preparo as minhas aulas, ministro essas aulas, trabalho bastante com orientação de trabalhos de conclusão de curso. Nesse semestre, por exemplo, eu tenho 11 alunos que eu estou orientando. Trabalho também com orientações de projetos de 2 empresas juniores aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. E, eventualmente, trabalho também com cursos de pós-graduação, tanto aqui na universidade, aqui está até meio parado, mas também em outras instituições de ensino superior. No meu dia a dia de trabalho, faço uso de diversas publicações. Livros, revistas, artigos, periódicos, tanto em meio físico quanto nas pesquisas que realizo na internet. E nesse sentido, a internet ela tem se mostrado uma ferramenta de bastante relevância para as minhas pesquisas atualmente. O mercado para o profissional de contabilidade está em franco crescimento no Brasil. Se considerarmos que cada empresa precisa de um profissional técnico responsável na área de contabilidade, se for uma microempresa, provavelmente ela vai usar os serviços de um escritório de contabilidade terceirizado, né? Mas se for uma grande empresa, provavelmente vários profissionais estarão envolvidos com os processos relacionados à contabilidade. Atualmente no Brasil, isso aí numa pesquisa que eu realizei em fevereiro desse ano, nós temos aproximadamente 500 mil de profissionais com registro ativo nos conselhos regionais de contabilidade. Um profissional de contabilidade, para exercer a profissão, ele precisa de fazer esse registro profissional. Então, no Brasil, mais de 500 mil profissionais devidamente registrados. No estado de Minas Gerais, algo em torno de 50 mil profissionais. E esse número não para de crescer. Para um profissional de contabilidade, existem várias áreas em que ele pode atuar. Eu vou destacar aqui algumas. Por exemplo, a contabilidade empresarial, para as várias empresas dos diversos portes que existem, microempresas, médias empresas e até as maiores empresas, as grandes multinacionais que atuam no Brasil. A área de controladoria, que é uma área muito comum nas grandes empresas, que é a contabilidade de gestão. A prática de consultoria contábil e consultoria tributária, e aí a gente pode agregar também nessa área a atividade de planejamento tributário, uma tarefa aí que o contador poderia fazer em conjunto com um profissional da área do direito. Área de auditoria contábil, hoje uma área que representa uma abrangência muito grande em termos mundiais. Nós temos aí no mundo 4 grandes empresas de auditoria com presença em todos os países. Grandes empresas obrigatoriamente têm que contratar serviços de auditoria, é uma área de remuneração bem elevada. A área de perícia contábil, judicial e extrajudicial. Contabilidade aplicada ao setor público, que é bem peculiar, ela tem razoáveis diferenças em relação à contabilidade que é praticada para as empresas do setor privado. A área de contabilidade das instituições financeiras também tem as suas peculiaridades e demanda especialização. A contabilidade das empresas do setor agroindustrial também tem as suas diferenças. Os profissionais de contabilidade que atuam, por exemplo, nos tribunais de conta, nas áreas de auditoria fiscal, fiscal da Receita Federal, fiscal do INSS, da Receita Estadual, e
em diversas outras entidades que também demandam serviços de contabilidade. Numa pesquisa que eu fiz em fevereiro desse ano, para poder passar essas informações para os meus alunos, eu coloquei algumas médias salariais, algumas delas publicadas por empresas que trabalham com recrutamento e seleção de profissionais. Eu vou citar aqui algumas, só a título de exemplo. Por exemplo, um diretor contábil tem, em termos nacionais, uma média salarial na faixa dos 16 a 17 mil reais, segundo essas empresas de recrutamento e seleção. Um gerente de contabilidade na faixa de 8 a 9 mil reais. Um contador gerencial na faixa de 7 mil reais. Um coordenador ligado à área de tributação, de legislação, algo em torno de 5 mil reais. Um analista de contas a pagar e de contas a receber, um valor próximo de 2.000, 2.500 reais. E um técnico em contabilidade na faixa de 1.500 a 2.000 reais. Eu considero, sim, que a remuneração na área ela é satisfatória, mas para aquele profissional que tem as características que o mercado está buscando, que tem a competência técnica necessária. Eu tenho aqui nas minhas mãos um jornal do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais, e de fevereiro de 2007, em fevereiro de 2017, e ele dá conta de que a contabilidade é uma das áreas que terá maiores ganhos salariais no ano de 2017. Isso explica pelas diversas modificações, diversas mudanças que nós tivemos na contabilidade na década passada e nessa década também. Duas delas bastante sensíveis e muito importantes. A primeira delas na área fiscal, com a implementação do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que vem exigindo dos profissionais de contabilidade das empresas que prestam serviços de contabilidade o maior rigor na prestação de informações para o fisco. E a outra grande mudança, e essa entendo eu mais relevante ainda, que aconteceu no ano de 2007, com a alteração da nossa legislação societária, em que o Brasil passou a adotar o padrão internacional de contabilidade de uma entidade que chama IASB, que tem o nome de IASB. Então, a partir da adoção desse novo quadro normativo pelo Brasil, a exigência de capacitação técnica por parte dos professores, ela subiu muito, ela ficou muito elevada. E como a gente ainda está vivendo um processo de transição, muitos profissionais ainda estão se qualificando com relação a essas novas normas, a esse novo quadro normativo, não é muito fácil encontrar no mercado profissionais já devidamente capacitados. Aqueles que já têm essa capacitação, que atendem às necessidades das empresas, esses com certeza vão conseguir boas oportunidades de trabalho e com boas remunerações. Penso que a principal vantagem na carreira de um profissional de contabilidade é poder contar com uma diversidade de opções de trabalho. Um profissional, como eu disse antes, um profissional bem preparado, para ele não faltam oportunidades de trabalho. E a maior alegria para mim de trabalhar nessa área, eu poderia dizer qual foi a minha maior alegria, foi de que no momento em que me foi adequado, que me foi interessante, eu pude fazer as mudanças de rumo na minha carreira. Hoje eu estou muito satisfeito com o que eu faço, né? Trabalhar na área acadêmica, trabalhar como professor, é uma atividade que me satisfaz, tanto financeiramente, quanto em termos de realização profissional. Gosto muito do que faço, tenho muito prazer no que faço. Acordo todo dia muito feliz, sabendo que estou indo trabalhar fazendo uma coisa que eu gosto. Penso que uma das grandes dificuldades para um profissional de contabilidade é a necessidade de constante atualização. Devido a uma característica da ciência contábil, que é uma ciência social aplicada, que está voltada aí para o controle, para o gerenciamento do patrimônio, da riqueza das empresas e das pessoas, né? E como a dinâmica das empresas ela muda constantemente, né? A gente está sempre vendo aí uma empresa com um tipo diferente de negócio, as normas de contabilidade precisam se adaptar para atender a essas novas realidades, né? A realidade vai evoluindo, vai mudando, a contabilidade precisa acompanhar essa evolução. Então não é incomum que a gente veja modificações no quadro normativo da contabilidade. E aí o profissional precisa se atualizar. Como a contabilidade está muito ligada à área do direito também, à área da legislação fiscal, tributária, e nessa área as modificações são constantes, a gente fala aí em centenas, milhares de modificações na legislação tributária por ano, a contabilidade e, consequentemente, o profissional de contabilidade precisa estar sempre se atualizando nesse sentido. Então, entendo que essa talvez seja a maior dificuldade.
penso que um profissional, para se manter atualizado, precisa estar sempre procurando novos cursos relacionados à área em que ele atua, para que ele não se perca aí nesse turbilhão de modificações que costumam acontecer relacionadas à área de contabilidade. Eu vou aqui listar uma série de disciplinas que são ministradas no curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora. Elas não necessariamente são as mesmas, pelo menos uma a uma, são as mesmas disciplinas que são ministradas em outros cursos, em outras regiões, porque a matriz curricular de um curso, ela é elaborada, ela é montada seguindo as diretivas do MEC, né? Mas também ela é montada tendo em consideração as necessidades da região onde o curso funciona. Então vou ler aqui algumas das disciplinas, né, que estão relacionadas com o nosso curso. Por exemplo, temos disciplina de contabilidade básica, contabilidade societária, contabilidade de custos, análise de balanços, contabilidade gerencial, contabilidade tributária, contabilidade aplicada ao setor público, controladoria, auditoria contábil, contabilidade avançada, perícia contábil, ética profissional, laboratório contábil. Essas disciplinas técnicas diretamente ligadas à área de contabilidade. Agora, temos outras disciplinas que também são necessárias para os nossos alunos, como, por exemplo, legislação tributária, legislação comercial, societária, legislação trabalhista e previdenciária, cálculo matemático, matemática financeira, álgebra, estatística, economia, administração, direito, entre tantas outras. Um profissional de contabilidade deve saber ler um texto e interpretar, e também deve ter domínio do processo de redação. Então eu penso que disciplinas que reforcem essa área são extremamente importantes para um profissional de contabilidade. As disciplinas ligadas também à área de métodos quantitativos também são bem importantes. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, o aluno pode fazer como disciplina optativas disciplinas relacionadas a idiomas e tecnologias de informação e de comunicação. A essas duas áreas, né, fluência em outros idiomas e domínio de tecnologias de informação e de comunicação, são muito importantes para o profissional de contabilidade atual. Então, acho que fora da academia, ele deve buscar se envolver mais com essas áreas do conhecimento. Quando eu iniciei o que hoje é chamado ensino médio, eu não tinha muita ideia ainda da carreira que eu ia seguir. Então eu recebi um conselho do meu pai. Meu pai fez curso técnico de contabilidade, nunca exerceu a profissão, mas me indicou, me sugeriu que talvez esse fosse um caminho a ser seguido. Eu segui o conselho do meu pai e logo nos primeiros meses do curso técnico de contabilidade eu já me apaixonei por aquilo que eu vi e rapidamente eu tive uma oportunidade profissional e daí para frente eu nunca mais voltei atrás. Eu tive outras experiências paralelas, mas sempre segui em frente na área de contabilidade até chegar à atividade de ensino, que é a que me dá mais prazer. Não vejo que deva existir uma personalidade específica para um profissional de contabilidade, dada a diversidade de opções que o profissional tem para a carreira. Tem opções para quem gosta de ficar mais contido, trabalhando mais dentro de um escritório, e tem opções também para quem gosta de viajar, para quem gosta de conhecer lugares, lidar com diversas pessoas, interagir. Então eu não vejo aí muito uma personalidade assim muito específica, não. Tem lugar para todo mundo. Agora, o profissional tem que estar consciente dessa necessidade constante de atualização, conforme eu falei antes, da necessidade de interação com outros profissionais e o respeito à ética profissional. Existe um código de ética do profissional de contabilidade que deve ser seguido. Então, não muito diferente do que a gente anda vendo aí que acontece com o nosso país, o profissional de contabilidade, por vezes, pode ser acossado aí por oportunidades que moralmente e eticamente não seriam as mais recomendáveis. Então ele tem que estar preparado para sofrer esse tipo de pressão e seguir esse padrão ético que é tão caro para a nossa profissão. Eu gostaria de indicar um único filme, e esse é um filme que eu costumo indicar para os meus alunos nos cursos de pós-graduação em que eu trabalho. O nome do filme é Os Mais Espertos da Sala. Esse filme pode ser encontrado facilmente no YouTube, tanto legendado quanto dublado. É um documentário de aproximadamente 2 horas e ele fala sobre a história de uma empresa chamada Enron, uma empresa norte-americana do setor de energia, que no início da década passada foi protagonista de um dos maiores escândalos de fraude na área contábil da história mundial. Então, é um filme que trata de questões técnicas relacionadas à contabilidade,
envolvendo tanto a empresa, a Enroll, quanto uma grande empresa de auditoria de nível mundial. Essa empresa de auditoria, a Arthur Andersen, ela acabou depois desse escândalo, e trata também de questões éticas, de questões morais. Então esse é o filme que eu gosto de indicar para os meus alunos de contabilidade. Eu não tenho ainda um canal que trate de assuntos relacionados com a área de contabilidade. É algo aí para a gente pensar para o futuro. Mas eu gostaria de indicar alguns sites de algumas entidades que eu acho importante para alguém que deseja fazer alguma pesquisa para conhecer melhor a profissão. Vou dizer quais são eles. O site da Comissão de Valores Mobiliários, que é cvm.gov.br. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, é o órgão regulador do mercado de capitais no Brasil. Todas as sociedades anônimas de capital aberto têm que estar lá registradas, e assim também como os profissionais que fazem a auditoria dessas entidades. Um outro site também é o da Bovespa, da bmfbovespa.com.br. Um outro site, o site da entidade máxima da classe contábil, a entidade reguladora dos profissionais de contabilidade, que é o Conselho Federal de Contabilidade. O site é cfc.org.br. E um último site que é para pesquisa bastante interessante é de uma entidade privada que hoje está encarregada de importar as normas internacionais de contabilidade, traduzir essas normas e fornecer essas normas para as entidades reguladoras, que é o site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O site é cpc.org.br. Eu acho que pesquisando nesses sites, o interessado aí na carreira contábil vai ter muitas informações para poder tomar sua decisão de seguir ou não essa profissão. Vou dizer o que eu disse para os meus filhos. Se interessar por uma profissão, a primeira coisa que deve fazer é pesquisar sobre ela. Então, eu acabei de passar alguns sites em que o interessado pode pesquisar mais sobre contabilidade. Mas eu aconselho também bater um papo com um profissional de contabilidade. A minha filha, por exemplo, ela em dado momento se interessou em fazer direito, e numa conversa que ela teve com um profissional da área foi o suficiente para ela acabar tomando outro rumo. E ela acabou cursando jornalismo e se graduando em jornalismo. Bom, como uma palavra final, eu gostaria de dizer o seguinte: às vezes, mesmo com muito esforço, mesmo com muita dedicação, as coisas, os resultados podem demorar um pouco para acontecer, para aparecer. E aí eu sugiro que as pessoas tenham paciência e que continuem firmes no seu propósito, que sejam persistentes em buscar os seus objetivos. Como disse Chico Science na música Passeio pelo Mundo Livre, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Então esse é o recado que eu deixo aí para os futuros profissionais de contabilidade.